Olá, pessoal. Eu sou Carlos Eduardo e vou dar continuidade aos trabalhos da disciplina de Instrumentação do Ensino de Matemática 2, a disciplina do professor Marcelo Teixeira Carneiro. Bom, e o assunto que eu escolhi foi o assunto de estatística básica, que é um assunto do primeiro ano do ensino médio. Eu utilizei um livro do ano de 2014. Então vamos começar com os conceitos introdutórios sobre estatística. Nós vamos estudar alguns conceitos introdutórios sobre estatística básica e também vamos estudar as medidas de tendência central, que é moda, mediana e média aritmética. Você pode não saber definir estatística, mas ao ouvir essa palavra, logo pensa em números, tabelas e gráficos, não é? A estatística é um ramo da matemática e tem papel extremamente importante para o desenvolvimento científico. Ela estuda os métodos que são utilizados em coletas, organização e análise de dados que fazem parte de problemas, objetivando a tomada de decisões. Inicialmente, ela servia como ferramenta para trabalhar apenas com negócios e problemas do Estado, o que explica seu nome, estatística. Atualmente, porém, sua influência e instrumentalidade atingem praticamente todas as áreas do conhecimento, sendo útil no comércio, economia, administração, biologia, agricultura, química, física, ciências, políticas, direito, psicologia, sociologia, medicina, educação e vários outros campos da ciência e da engenharia. Ou seja, ela tem um conceito bem interdisciplinar, né? A estatística ela transita por várias áreas do conhecimento. Os meios de comunicação divulgam constantemente resultados de trabalhos estatísticos. Podemos perceber que se referem às mais variadas situações e problemas, e muitas dessas situações fazem parte do nosso cotidiano. Nos jornais, revistas, TV, na entrevista que você responde sobre seu sabor de sorvete preferido, no folheto com perguntas sobre o serviço da lanchonete que você frequenta, nas profissões que você pode vir a exercer. O objetivo dessa aula é ensinar algumas noções básicas de estatística para quem já vive cercado por ela. Bom, a estatística ela é dividida em estatística descritiva e estatística indutiva. A estatística descritiva ela tem como objetivo apenas a descrição, a análise, o resumo e a interpretação dos dados coletados. Já a estatística indutiva ela se preocupa em tirar conclusões a partir da análise de dados. Em época de eleições, é comum vermos pesquisas de intenção de votos divulgadas pela mídia. Mas será que eles entrevistam todos os eleitores para obter os dados da pesquisa? Não, isso seria inviável. Nesse contexto, destacam-se os conceitos de população e amostra, que são dois conceitos bem importantes da estatística. População. Entende-se por população ou universo estatístico o conjunto de elementos que apresentam pelo menos uma característica em comum e que será analisado com o objetivo de tirar algum tipo de conclusão. Alguns exemplos de população são o conjunto de todos os eleitores que formam a população, conjunto de estudantes do ensino médio de uma escola, conjunto de assaltos a banco numa grande cidade. Ou seja, todos esses exemplos eles apresentam pelo menos uma característica em comum. Então, isso é o que a gente chama de população ou universo estatístico. Já a amostra é um subconjunto formado por elementos extraídos de uma dada população, e as conclusões que tiramos ao analisar seus elementos são consideradas como válidas para toda a população. Cada elemento que compõe a amostra é um indivíduo ou um objeto. Exemplos: em pesquisas de intenções de voto, os indivíduos da pesquisa são as pessoas. Quando se consideram algumas marcas de lâmpadas para testar a durabilidade, cada marca é um objeto da pesquisa. Ou seja, a amostra é um subconjunto que vai de elementos extraídos de uma dada população. Em uma pesquisa sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam assistindo TV, foram entrevistados 54 mil brasileiros.
Vamos identificar a população e a amostra nessa situação. Com base nas definições anteriores, nós temos que a população são todos os brasileiros, porque todos eles têm alguma característica em comum. E a amostra são os brasileiros entrevistados. Variáveis. Por definição, as características de interesse de uma população são chamadas de variáveis. Por exemplo, na compra de um aparelho de TV, além da marca, podemos escolher o tamanho da tela, os recursos disponíveis, bem como o preço. Cada uma dessas características, marcas, tamanho de tela, recursos disponíveis e preço, é chamada de variável. Ou seja, a variável, elas são as características de interesse de uma população. As, as variáveis, elas são classificadas em variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas são os valores expressos por qualidades. Por exemplo, cor dos olhos, estado civil, time preferido, classe social, grau de instrução. Já as variáveis quantitativas, os valores são expressos por números, por exemplo, altura, massa, idade, número de irmãos, espessura. As variáveis qualitativas, elas podem ser classificadas em ordinais e nominais. As variáveis qualitativas ordinais são medidas dispostas em certa ordem, posição hierárquica ou sequência classificatória. Exemplo é o grau de instrução. E as variáveis qualitativas nominais são aquelas atribuídas em categorias mutuamente exclusivas, mas com as mesmas propriedades. Exemplos: nacionalidade, esporte preferido, cor dos olhos. As variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. As discretas, quando é proveniente de contagem, ou seja, é expressa por números inteiros. Por exemplo, número de irmãos, quantidade de computadores, número de animais, idades em anos completos. Exemplo: 0, 1, 2, 49, 100. E as variáveis quantitativas contínuas, quando é proveniente de medida, ou seja, é expressa por número real, inteiro ou não. Por exemplo, massa, altura, temperatura, volume, 1,55 centímetros, 2,300 gramas, 7,8 graus Celsius. Aí é um quadro resumo dos tipos de variáveis de uma pesquisa, né? Tem a variável, aí ela pode ser qualitativa, e a qualitativa nós temos ordinal e nominal. E a variável quantitativa nós temos a discreta e a contínua. Frequência absoluta e frequência relativa são outros dois conceitos bem importantes dentro da estatística. Iniciaremos a definir frequência absoluta e frequência relativa a partir de um exemplo prático. Observe. Suponha que um grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado dela tenha sido o seguinte: Pedro brasileiro, Ana brasileira, Romero espanhol, Laura espanhola, Cláudia brasileira, Sérgio brasileiro, Raul argentino, Nélio brasileiro, Sandra brasileira, Paulo espanhol. O número de vezes que o valor da variável é citado, ele representa a frequência absoluta desse valor. Nesse exemplo, a variável é a nacionalidade e a frequência de cada um dos seus valores é brasileira 6, espanhola 3 e argentina 1. Ou seja, o número de vezes que o valor da variável é citada, a gente representa a frequência absoluta daquele valor. Já a frequência relativa é aquela que resiste à frequência absoluta em relação ao total de citações, ou seja, é a razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Nesse exemplo, nós temos que a frequência relativa da nacionalidade brasileira é 6 em 10, ou 6 sobre 10, ou 3 sobre 5, ou 0,6, ou 60%.
Já a frequência relativa da nacionalidade espanhola é 3 em 10, ou 3 sobre 10, ou 0,3, ou 30%. E a frequência relativa da nacionalidade argentina é 1 em 10, ou 1 sobre 10, ou 0,1, ou 10%. Agora nós vamos ver as medidas de tendência central, que são muito importantes também quando a gente vai estudar a estatística. Se a população é muito grande, torna-se difícil trabalhar com a distribuição de frequências, e por isso costuma-se usar algumas medidas que resumem características do fenômeno estudado. Essas medidas, de certo modo, condensam as informações contidas na distribuição. As mais importantes são as medidas de tendência central, assim chamadas pelo fato de dados observados no fenômeno apresentarem a tendência de se agruparem em torno desses valores centrais. As medidas mais utilizadas são a média aritmética, a mediana e a moda, sendo que a média aritmética ela pode ser a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. A média aritmética simples de um conjunto de n números, x1, x2, x3, xn, será indicada por x barra, a gente lê x barra, e é definida pela soma de todos os elementos do conjunto, dividida pela quantidade de elementos do conjunto. Em símbolo, nós temos que x barra é igual a x1 mais x2 mais x3 mais xn dividida por n. N é a quantidade de elementos do conjunto. Exemplo 1. A média aritmética simples dos números 2, 5, 8, 10 e 12 é 7,4 e pode ser obtida do seguinte modo. X é igual a 2 mais 5 mais 8 mais 10 mais 12, dividido por 5, que é a quantidade de elementos desse conjunto. 2 mais 5 mais 8 mais 10 mais 12 é igual a 37. E dividido por 5 é igual a 7,4. Então aqui é um exemplo de média aritmética simples. Outro exemplo. A idade dos funcionários do Departamento de Recursos Humanos de uma empresa está na lista a seguir. 28, 30, 29, 31, 32, 33, 34. Calcule a idade média dos funcionários desse departamento. Então, para calcularmos a média aritmética simples, vamos somar todas as idades e dividir pelo número de elementos que tem. Como são a idade de 7 pessoas, então vai ser a soma dessas idades dividido por 7, que dá 217, e dividido por 7 é igual a 31. Então, a média das idades desses funcionários é de 31 anos. Já a média aritmética ponderada são atribuídos pesos para cada um dos valores. Quanto maior for o peso, maior será a influência daquele determinado dado no valor da média aritmética ponderada. Para calcularmos a média aritmética ponderada, nós utilizamos a seguinte fórmula. X barra é igual ao peso 1 vezes x1 mais peso 2 vezes x2 mais peso 3 vezes x3 mais peso n vezes xn dividido por o peso 1 mais o peso 2 mais o peso 3 mais o peso n. Ou seja, o P1, P2, P3 e Pn são os pesos e x1, x2, x3, xn são os valores do conjunto. Então, para calcular a média ponderada, calculamos o produto de cada valor por seu respectivo peso e depois calculamos a soma entre esses produtos e dividimos pela soma dos pesos. Ou seja, nós vamos fazer o produto do peso, do valor x1 pelo seu respectivo peso e depois nós iremos dividir pela soma de todos os pesos. Aí a gente encontra a média aritmética ponderada. Exemplo. Um professor de matemática pode, durante o ano letivo, realizar 4 provas, atribuindo a cada uma os pesos 1, 2, 3 e 4, respectivamente.
se um aluno tirar as notas 7, 8, 9 e 6, nessa ordem, calcule sua nota final será a média aritmética ponderada de 7,3 e ela é calculada da seguinte forma. Então, como as notas é atribuída os pesos 1, 2, 3 e 4 respectivamente, nós vamos fazer o produto de 1 vezes 7, mais 2 vezes 9, mais 3 vezes 8, mais 4 vezes 6. Nós iremos fazer o produto e depois somar esses resultados e dividir pela a soma dos pesos. Como os pesos é 1, 2, 3 e 4, nós iremos somar. Aí 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 6, 24. E a soma dos pesos dá 10, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4. 73 dividido por 10 é igual a 7,3. Então, a média desse aluno é 7,3, a média aritmética ponderada. A mediana é um outro conceito da estatística básica, da medida de tendência central. A mediana de um conjunto de números ordenados em ordem de grandeza é definida como o valor central ou como a média aritmética simples de dois valores centrais, e ela é indicada por MD. Exemplos: o conjunto dos números 2, 5, 5, 7, 9, 12, 12, 12, 15 tem a mediana 9, porque como esse número de elementos é ímpar, nós vamos ter apenas um único elemento central. Então, como o elemento central é 9, então a mediana desse conjunto é 9. Já o conjunto dos números 4, 4, 7, 9, 11, 13, 13, 14 tem mediana igual a 10. Como o conjunto desses números é par, nós temos dois valores centrais. Então, a mediana desses valores vai ser a soma deles dois, a média aritmética deles dois. 9 e 11, que são os dois valores centrais, dividido por 12. Então, se o número de elementos do conjunto é ímpar, como no primeiro exemplo, temos um único elemento central. E se o número é par, como no segundo exemplo, nós temos dois valores centrais. E a mediana é a média aritmética desses dois valores. A moda de um conjunto de números é o elemento que ocorre com maior frequência, ou seja, é o elemento mais repetido ou mais comum, e ele será indicado por MO. Como veremos nos exemplos, a moda pode não existir, pode ser única ou podemos ter mais de uma moda. O conjunto 3, 3, 7, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 13, 14 tem uma única moda, que é o 8, que ocorre com frequência 4 e é chamado de unimodal, ou seja, quando nós temos em um conjunto uma única moda, ele é chamado de unimodal. Aí o 8 é o número que se repete mais vezes, é o elemento que se repete mais vezes. Já nesse segundo exemplo, o conjunto 3, 7, 8, 10, 13, 14, 17 e 20 não tem moda. Aí a gente chama de amodal. Ele não tem nenhum número com maior frequência. Já o conjunto 2, 4, 4, 4, 6, 6, 9, 9, 9, 15 tem as modas 4 e 9, que ocorrem ambas com a mesma frequência, que ele se repete 3 vezes esses elementos. O elemento 4 está se repetindo 3 vezes e o elemento 9 também está se repetindo 3 vezes. Então, nós chamamos de bimodal. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Alguns conceitos da estatística básica que a gente vê e as medidas de tendência central. Obrigado a todos e bons estudos.